eu quero começar no texto áureo, na revista, Gálatas 6:10. Só para a gente ter uma base para iniciarmos, amém? Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Todos se acharam? Está na revista, está escrito aí na revista. Texto áureo, Gálatas 6:10. Qual a página para vocês aí? Hã? 37. Gálatas 6:1. É aqui que eu quero me basear para a gente seguir, tá bom? Adriano, já chegou? Tudo bem? Pai do Senhor. Lê para a gente, Gálatas 6:10. Está na revista. Oi? Pode ler, pode ler. Aos domésticos da fé. Quer ler de novo? Ent- Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ok. Aproveita que você está com o microfone, vira a página e tem um texto bem num quadradinho no final da página seguinte. A Igreja de Cristo. Achou aí? A Igreja de Cristo constitui-se da junção de todos aqueles que possuem as virtudes cardeais do cristianismo, quais sejam a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13:13. Não há cristianismo sem essa tríade. Fé, esperança e amor. Paulo, ele canta essa pedra em 1 Coríntios 13. Você pode ter o dom que você quiser, mas se não tiver amor, aí ele começa, é como metal que soa, é como sino que tine. E aí ele ainda diz mais, se você seguir no texto. Pode procurar com zelo os melhores dons. No final ele volta a falar, mas o melhor de todos é o amor. A igreja de verdade, aí eu vou falar da igreja de hoje. A igreja de hoje se perdeu nisso. Se tem uma coisa que é desvalorizada na igreja, é o amor. Eu já vi situações tão absurdas dentro da igreja que provam que as pessoas estão sendo contaminadas pela falta de amor do mundo. Porque, vamos lá, a gente tem um contraponto aqui. O tema da mensagem, só relembrando, a generosidade cristã. O que a gente tem aqui? De um lado, a gente tem a necessidade de amar para poder se identificar com Deus. Do outro lado, a gente tem a Bíblia já cantando a pedra, que o mundo não teria amor, e que a igreja que seria identificada pelo amor. Só que hoje a igreja ficou com cara de mundo. A igreja não ama. Tudo que é voltado para o mundo, você vê a igreja apoiando, aplaudindo. Vou falar algumas questões sensíveis aqui, mas são necessárias ser ditas. Por exemplo, teve um embate aí político que eu não lembro de ter visto com esquerda e direita. Eu não lembro. Na verdade, ficou uma extrema direita contra uma extrema esquerda. A gente teve famílias rompendo o relacionamento, porque não apoiava o mesmo candidato. Irmãos sem se falar, pais sem falar com filhos, filhos sem falar com os pais. E eu não estou falando de não crente, estou falando de crente. Irmãos atacando irmãos. Pastor dizendo que tinha ovelhas endemoniadas porque não estavam do lado do candidato dele. Aí fica difícil a gente nessa manhã botar um sonzinho de fundo aqui, Mateus, e falar: a igreja é identificada pelo amor. Tararara. Fica difícil. Eu não gosto de ser
eu não gosto de falar de coisas que não são verdades, eu me sinto incomodado. Se eu falar que a igreja ama, seria uma inverdade absurda. Deveria amar, vamos falar assim? Deveria amar. Então, o que a gente precisa nessa manhã é conversar sobre isso. Até que ponto a gente tem que corrigir nossa caminhada para não se contaminar com a falta de amor do mundo. Você escolhe lados, a igreja tem que escolher um lado. Jesus. A igreja tem que se identificar com um lado, Jesus. Novamente está se cometendo um erro crasso agora. A igreja é Israel, a igreja é Palestina, a igreja é cristã. A igreja não é nem árabe, nem israelita, a igreja é cristã. A história começa, Ismael, Isaac, e vai até hoje. Jesus, que eu acredito que acho que ainda vale alguma coisa, Jesus é o nosso Messias. No momento que nós reconhecemos Jesus como Messias, aí a gente sai desse caminho. Nem somos Ismael, nem somos Isaac, nós somos Jesus. E a gente segue um outro caminho. A nossa Jerusalém é celestial, a nossa esperança é de vida eterna, e o nosso Messias já veio, ponto. E isso é fato. Mas você vê a igreja novamente errando quando apoia um lado e apoia o outro. Enquanto ela era para estar na posição em que Jesus nos ensinou a estar. Amando até os nossos inimigos. Que eu saiba é isso que a Bíblia diz. Mas a igreja também se perde nisso. A falta de amor praticada dentro da igreja tem feito irmãos passarem fome dentro da igreja com outros desbanjando. Faz a gente, eu lembro, eu não vou falar qual a igreja, porque eu passei por algumas e não vou identificá-las. Mas eu fui de uma igreja em que, juntei algum grupo, juntar comida. Aí fizemos uma dinâmica para arrecadar quilos. Vitinho, quase 30 quilos de sal. E a alegação, não, porque o sal era mais barato. E a gente falou que a gente ia direcionar para famílias carentes da igreja. Todo mundo comprou sal. E a gente chegou lá com quase 30 quilos de sal. Aí eu perguntei ao grupo, o que a gente faz? Manda esse monte de sal para uma das famílias, divide o sal entre as famílias? E aí teve gente azeda comigo porque eu larguei o aço. Isso é falta de amor. Na hora que você ter ido no mercado, você podia pensar o que a família precisa. Mas não, você só pensou, vou comprar o que é mais barato e pronto. Só que todo mundo fez a mesma coisa. A gente tem que parar, porque é muito fácil. Também é falta de amor. Quando a gente não se coloca no lugar dos outros e começa simplesmente a achar que o mundo gira em torno da gente. A igreja precisa ser sensível aos problemas. E eu digo sensível não no sentido de se contaminar e ser pilhado pelo que está acontecendo na sociedade. Ela precisa ter um lado. É para falar de amor, hoje, essa manhã, tem que falar de umas coisas sensíveis. A igreja está pregando ódio contra o homossexual. Eu não sei aonde na Bíblia diz isso. Mas porque o homossexualismo é pecado segundo a Bíblia. Fumar não é, beber não é, adulterar não é, fornicar não é, né? Só o homossexualismo que é, né? Um beijo para os homossexuais. Não tenho nada contra. Muito pelo contrário, tenho muitos que são e são meus amigos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o padre vai para o inferno porque é idólatra. Você agora é juiz, né? Isso é falta de amor também. O Padre Gabriel é meu amigo. Domingo passado à noite estava aqui na igreja. Meu amigo ele. Encontrei ele na segunda-feira. Ele fez um resumo do culto. Disse, que culto maravilhoso. Adorei o culto. Gostou, Padre Gabriel? Gostei demais. E aquele menino alegre que pregou. Ele não sabe que ele não é alegre, o Pedrinho é. Entendeu? Mas eu deixei só no alegre. Deixa só no alegre. Menino alegre, gostei. Mas ele é muito esperto. Ele brinca, ri, daqui a pouquinho ele vai lá e pá! Eu falei, gostou, né? E ele fez o resumo do culto dele. Ele falou, gostei do momento que você foi falar das ofertas.
Aprendi. Tem que ser claro. Quando você é claro, o rebanho entende as coisas. Eu falei, se eu chamar um membro da igreja, não sabe mais do culto que o padre. Se perguntar, o que o Pedrinho pregou? Foi Pedrinho? Aí você mirando ele, dizendo, ele vai para o inferno, porque você não concorda com o que ele faz, ou acha que ele faz. Toma cuidado. Mas é idolatria. Quem paga 10 mil para um cantor, se não é idólatra, eu não sei o que é. Me desculpe. Não é o termo que se usa? Os ídolos. Né? É o termo que a sociedade usa. Tem igreja idólatra. Pagando 10 mil para trazer um pregador, para trazer um cantor, porque não, é ele vindo. Mas se faz uma campanha para alimentar pobre, traz 1 quilo de sal, 1 quilo de arroz, e acha que está fazendo muito. Então, existem pastores por aí pregando ódio e pior, contaminando a igreja. Jesus nunca pregou ódio contra nada. Nunca. Quando ele pregava a verdade, com o intuito de libertar. Ele deixou-se ser tocado por prostituta. Amém ou não? Repito, ele deixou-se ser tocado por prostituta. Na onisciência dele, ele deixou-se ser tocado por uma mulher imunda, com fluxo de sangue. Amém ou não? Pela lei, ele estaria contaminado também e teria que ser afastado também por se tornar imundo, mas quem tocou nele foi purificado. Ele não fica imundo, quem toca fica purificado. Está na hora da gente parar. Todo mundo querendo apedrejar a prostituta. Ele entra na frente e não deixa. Constrange todo mundo. Levanta a prostituta e diz: vai, sua safada. Vai, sua pecadora. Vai e não peques mais. E a samaritana? Vamos trocar a samaritana por Palestina? E a Palestina? E a árabe? Quando ele pede água, ela se constrange e diz: mas você está pedindo para mim. E ele prega para ela. E ela entra na cidade dela, pregando, e muitos se convertem. Está escrito isso na Bíblia ou não está? Só estou te mostrando cristianismo na Bíblia. Cristianismo, nós somos cristãos, amém ou não? Cristão que não se identifica com o amor não é cristão. Cristão que se contamina pelo mundo está fugindo do amor. E se está fugindo do amor, não é cristão. A nossa busca pelo céu, a nossa vivência é pela conduta cristã. Nós somos imitadores de Cristo, segundo a própria palavra, a terminologia diz, cristãos. Nós somos imitadores de Cristo. O que está acontecendo com a igreja? Que está indiferente à prática do cristianismo, que está se deixando contaminar pela indiferença do mundo. Onde a pessoa, se você pede, vamos fazer uma cesta para ajudar alguém. Você tem gente que nem se preocupa em dizer assim, falta alguma coisa, não é problema meu. A gente vai fazer a campanha social, te garanto, vai ter cofrinho que nem voltar, vai voltar. Porque pegaram o cofrinho, sabendo que o cofrinho representa uma criança. Está arriscado ele tacar o cofrinho fora e nem devolver o cofrinho, vai devolver. E aí vem para cá falar de amor. Não. A gente tem que rever os conceitos. A nossa prática tem que provar isso. E aí é o que eu falo, eu não vou falar do que eu não vivo. O que eu estou falando aqui, a pessoa pode até se contorcer, mas tem que aturar o negão. Campanha social para 500 crianças. Clínica de recuperação, manda áudio, pastor. A gente pode estar na situação mais difícil que for.
que o telefone toca, chega áudio do pastor Aprígio. O pessoal interno está sem o que comer. No dia seguinte está chegando comida lá. E as últimas vezes, não foi uma só, as últimas vezes que ele mandou áudio, ele, não, mandei para outros também, mas ninguém me respondeu. E eu sei que quando eu chamo vocês correm. E realmente, não tem uma vez que ele diga, acabou aqui, estou sem, que a gente no dia seguinte não deu um jeito. Já teve vezes eu não ter de onde tirar. De eu botar no grupo, gente, preciso e não tem de onde tirar. Arrecadei de tarde para de noite, quase R$1.000. Eu lembro desse dia porque eu estava indo para Xerém, fui para Xerém preocupado, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu ia pregar em Xerém e preocupado, sem saber como é que ia resolver, porque não tinha de onde tirar. Quando eu chego em Xerém, eu olho o celular, já tinha entrado quase R$800. De pessoas que ouviram o áudio dele e já saíram para correr. É disso que eu estou falando, é prática. Amor não é teoria, amor é prática. A gente ama o pecador como? Pregando para ele, não manifestando ódio para ele. A gente não manda ninguém para o inferno. Em nenhum lugar da Bíblia diz que é para mandar alguém para o inferno. Só quando você está com raiva, vai para o inferno, aí é normal. Aí, você não manda ninguém para o inferno, a igreja não tem esse papel, a igreja não é juiz. E hoje você está vendo os pastores aí, literalmente riscando nomes do livro da vida. Eu fico assim, eu fico assim, que cristianismo é esse que esses pastores estão pregando? E o que me assusta, crentes apoiando. Crentes apoiando. Então eu estou botando, olha, a sequência que eu estou indo, eu estou colocando tudo isso para vocês, porque o confronto aqui é com a nossa prática. Quem nós somos nessa fila do pão? Qual é a nossa vivência com Cristo? Sabe, é muito lindo a gente ficar falando que Jesus fez, Jesus deixou de fazer, mas a gente está esquecendo que a gente era para imitar. E se era para imitar, tem alguma coisa muito errada, que a gente está se parecendo pouco com Cristo. Eu amo um livro que eu já li várias vezes, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E é a pergunta mais clássica que não pode parar de ser repetida. Em seus passos, o que Jesus faria? E aí a gente precisa de estabelecer alguns parâmetros, porque não adianta falar de espiritualidade, de estar cheio de Deus. Gente, a gente tem problemas aqui. Como que você está cheio de Deus e não ama? Se Deus é amor. É conflitante ou não é isso? É no mínimo antagônico. É no mínimo antagônico isso. É uma contramão sem precedente. Sabe? Dentro do ambiente da igreja, a gente vê umas questões que a gente fala assim, tem alguma coisa muito errada. Sabe? Eu lembro de eu socorrendo pessoas, ajudando pessoas, estendendo a mão para pessoas, e essas pessoas mordendo a mão. Duvido que você já não passou por isso. Quer fazer um teste? Quantos aqui já ajudaram pessoas a estender a mão e a mão foi mordida? Levanta a mão. Ah, você está vendo? Agora, olha o triste. Quantos desses eram crentes? Levanta a mão para eu ver. Acho que quase todo mundo levantou de novo. Entendeu o problema? Que não é uma coisa atípica, normal. Você está ajudando pessoas dentro da igreja, não estou falando nem do mundo. E as pessoas que você está ajudando estão mordendo a mão. Estão sendo ingratas, desleais. Quando precisa de você, você é muito de Deus. Quando não precisa de você, nem lembra o teu nome. Quando está sofrendo, você corre e abraça. Quando você está sofrendo, nem lembra o teu telefone. A Bíblia fala que tem que visitar, tem que amar, tem que cuidar, tem que estender a mão. Mas a pessoa só vê isso do outro lado, né? Eu quero que o Mateus, eu quero que a Adriana faça isso por mim, mas na minha vez eu não faço. Eu até hoje estou extasiado com
o que a igreja fez nos 30 anos meu e da Rose. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca vi. É um negócio para marcar a tua vida e você levar como memorial para o resto da vida. Uma festa daquela magnitude, surpresa. Da gente chegar na igreja e entrar sem entender o que estava acontecendo, até hoje eu não entendi bem, porque ninguém quis me falar o que aconteceu, eu só sei que houve. E eu cheguei aqui, estava todo mundo aqui a caráter, a igreja lotada, todo mundo produzido, fotógrafo. Eu fiquei por um momento, o cérebro deu uma travada, o que está acontecendo? Você olha na filmagem, acho que foi a Sheila que fez, que conseguiu pegar a entrada. Eu entrei tipo assim, o que é isso aqui, gente? Porque já tinham levado terno novo para mim, levado um vestido lindo para a Rosa. Se arrume, mas se arrumar para quê? Só se arrume. Um carro virá buscar vocês. Gente, só em filme você vê essas coisas. Sinto muito. Eu vi o pastor Clademir, um pastor que tem 40 anos de ministério. Disse que nunca viu isso. E que estava emocionado. Ele falou comigo, Paulo, fiquei emocionado, porque não há dúvida que essa igreja ama vocês. Serve até café. Obrigado. Eu achei muito forte ele falando isso. Não há dúvida que essa igreja ama vocês. Mas assim, é complicado porque você pergunta, quando diz a igreja, esse pacote atende todo mundo? Não. Tem gente que não fez questão nenhuma de estar aqui. Apesar da igreja lotada, nossa igreja é muito grande, mas tem gente que foi chamada para participar e não fez questão nenhuma. Você sabe quem são? Não, porque eu não consegui saber nada, mas com certeza houve. Mas a pergunta é, não é individual o amor? Então a prática é individual. Mesmo o Adriano não tem que depender da Bianca para praticar o amor, não pode isso. O marido não pode por conta da mulher, a mulher por causa do marido. Você não pode, porque, mas tem gente nada. Seguindo a regra novamente, Jesus, ele faz porque ele aprendeu com o Pai. E é isso que a Bíblia fala, né? Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. É prática ou não é? Amou tanto que deu. Amou tanto que deu. É porque a gente decora texto, mas não assimila. A prática prova que ama. Às vezes em poucas coisas. Às vezes um transporte. Mas é só uma prática para tentar só falar assim, te amo, me preocupo com você e conte comigo. Acho que um abraço no momento de dificuldade que você nem sabe nem o que falar, o que fazer, mas é um abraço. Ou coisa espetacular é abraço nesses momentos que palavra nenhuma ajuda. É a pessoa dizer assim, estou aqui. Você já ganhou um abraço assim? Você não queria dinheiro, não tinha nem solução porque você estava passando, mas o abraço é extraordinário. A prática, é extraordinário. E eu repito, a igreja tem que praticar amor. Jesus canta a pedra mais uma vez. Se você fizer por quem faz por você, não tem peso nenhum. E a igreja novamente inverteu isso. Se fizer por mim, eu faço. Se não fizer por mim, eu não faço. E diz que isso é amor. Não é. Eu me importo e eu faço. Eu me importo e eu pratico. É claro que o meu cunhado está aí, o Marquinhos. Ontem ele estava aqui, a Ana que pregou. Pregou muito bem, por sinal, ela mandou os esboços para mim. Eu olhei assim, bem estruturado. O Marquinhos estava aqui, a Ana. O esboço bem estruturado. Aí eu falei assim, não, está muito bom. Eu vou pregar na consagração. Eu falei, se der certo. E aí eu vim aqui, eu estive na rua para resolver as coisas na oficina, para o Daniel, depois fui comprar material de limpeza, que eu cheguei, foi a hora que ela ia começar a pregar. Eu puxei a cadeira, que eu estava desviado, estava de bermuda, eu puxei a cadeira ali para fora e sentei.
e assistir a pregação. Do jeitinho que ela colocou no esboço, ela pregou. Aí depois eu fui embora correndo, depois ela me ligou. Fala logo, fala logo. Falei, saiu certinho. Não quero ser elogio, não, quero nota. Sem pena. Falei, seguindo a regra do seminário, se você prepara um esboço, e quando você prega, você segue exatamente o que está no esboço, no mínimo 8. Foi muito bem, pregou muito bem. Você não se perdeu, repetiu a base da tua unidade do que você queria desenvolver. Foi muito bom. Pregou, colocou tua vida para não ficar parecendo que está dizendo que é os outros, que é pecador e você não é, que ela baixou o sarrafo. Você se colocou no lugar, disse, eu sou assim, eu fui isso, eu já fui preso. Eu adorei, porque soa muito hipócrita quando você fala de uma coisa que você não vive. É horrível isso. Então, é até uma dica para quem prega. Se não vive, não pregue. Essa é a regra para não soar hipócrita que você está falando. Jesus ensina isso também. São hipócritas. Por quê? Porque é só com a boca, o coração está longe. Então, a prática é fundamental para legitimar a igreja na prática do amor. Seguindo, eu precisava falar isso para a gente se situar. Ponto 1, a espiritualidade na materialidade. Antes de ler não, vamos ler o parágrafo. Adriano, lê para mim, por favor. Só a espiritualidade na materialidade. Essa é a maravilha do povo, do povo seu especial, zeloso e de boas obras. Não há nele distinção, nem mesmo acepção de pessoas. Isso não é verdade. Hoje eu não estou bem, não. Gente, lê de novo, Adriana, por favor, para você ver se você concorda ou não comigo. A igreja do Senhor é constituída por pessoas de diferentes níveis sociais e econômicos. Isso é verdade? Sim, claro que é. Agora olha a segunda frase. Essa é a maravilha do povo seu especial, zeloso e de boas obras. Não há nele distinção, nem mesmo acepção de pessoas. Ai. Na igreja, no céu, não vai haver. No céu. Ninguém vai dar carteirada no céu. Pobre, rico. Jesus não faz acepção de pessoas. Se quiser aceitar a Ele, seja quem for, com a vida que tiver, Ele aceita. Ele não faz. A igreja faz. A igreja local faz. A igreja local faz. E quando eu digo acepção, a gente tem que estabelecer parâmetros. Existe gente famosa na igreja? Hã? Existe. Existe gente rica na igreja? Sim. Não na nossa, mas em alguma igreja. Assim. Eu ouvi falar, né? Assim, eu ouvi falar que em algumas igrejas tem gente rica. Eu ouvi falar. Não é o nosso caso. Domingo à noite. A nossa igreja tem por hábito sempre se vestir muito bem, usar a melhor roupa. Isso para nós se tornou um lindo costume. Que a gente diz, se é um culto mais importante que temos, o de domingo, a gente tem que ir com o que tem de melhor. As meninas pintam unha, preparam cabelo, separam a melhor roupa. Seus bijus, seus pós de arroz. Brigaram comigo esse dia, não existe mais pó de arroz. Eu falei, eu sou velho, gente. Que eu ficava com a mancha no paletó, eu falei, pó de arroz de alguém. Eu falei, ninguém usa mais pó de arroz. Eu falei, é a mesma coisa, só muda o nome para inglês. E eu acho lindo esse momento. Porque segue a lógica comigo. Eu fui num casamento em que o pai da noiva estava de jeans, tênis e camisa. Qual a mensagem que foi transmitida? Estou nem aí para isso. Tem sentido ou não tem? A roupa fala muito da gente.
O grau de importância de algum lugar fala muito da roupa. Alguém aqui consegue entrar no banco sem camisa? Já tinha parado para pensar nisso? Você chega no banco sem camisa, o segurança deixa você entrar? Não. Se você for num fórum de bermuda, o segurança deixa você entrar? Não deixa. A roupa e o local, eles têm que se conciliar. Por isso eu acho lindo. Só que você tem que lembrar que o teu melhor não é o melhor do teu irmãozinho. Se você conseguiu que limpeza. Estava aqui coçando, agonia. Tanta hora para espirrar, meu Deus do céu. Gente chique não espirra. É por isso que a Rose não espirra. Quando eu avalio esse ambiente, eu sei que a gente pensa em melhor. O melhor para você, de repente, não vai ser o melhor que a outro irmãozinho e irmãzinha vai poder apresentar. A tua melhor roupa, você vai olhar e a outra irmãozinho e irmãzinha está com uma roupa inferior, mas é o melhor dela. Só que todo mundo está fazendo o melhor para quem? Todo mundo está apresentando o melhor para quem? Então a nossa avaliação não importa. Aí que entra não fazer acepção. É poder respeitar as pessoas como elas são. Outro dia chegou uma pessoa aqui na igreja, um homem vestido de mulher. Quando ele chegou, veio assistir culto. Graças a Deus a nossa igreja tem essa liberdade. Eu acho lindo isso. Eu não sei como que chega no ouvido das pessoas, mas todo mundo sabe que aqui na nossa igreja nós abrimos as portas e qualquer pessoa que sentir vontade, seja quem for, pode vir assistir aqui e será bem recebido. Essa é a regra do cristianismo, ou não é? E ela veio, né? Quando fui cumprimentar, como que eu cumprimentei? Seja bem-vinda. Mas é homem? Não. Se está vestido de mulher, eu respeito a pessoa. Eu falei, seja bem-vinda. E ela passou. Passou alguém na portaria e falou, pastor, é homem. Falei, você vai lá falar com ele? Eu respeito o que eu estou vendo. Se ele quer ser tratado assim, deixe-o ser tratado assim. Tem alguém muito feliz ali. Quem é, gente? Oi? De quem é essa risada? Do Theo? Sei não, hein? Acho que já cedo está rolando um clima aí. Ele está muito feliz. O que a gente tem que entender? Não deveria, repito, não deveria haver acepção. Teve um evento aqui na igreja que deu 1000 pessoas. Não cabia gente, não cabia. E foi o evento que eu menos gostei de ter visto nessa igreja. E eu falei, não se repete. Aí você fala assim, mas por quê? Foi outro grupo de outra igreja que só pediu espaço. Mas eu falei, não libero mais não. Porque para todo lado que eu olhava, eu não via Deus, eu via pecado. Eu via a igreja sendo tratada como um galpão, como um espaço qualquer. E aquilo foi me incomodando. E alguém falando assim, mas que lindo que a igreja está lotada. E eu olhando aquilo me incomodando. Eu vou acabar rindo também. O que eu entendo? Nós estamos cometendo um grave erro. Nós achamos que Deus está onde tem muita gente. E isso é a acepção. Deus está
onde ele está. E ele está onde ele se sente bem estando. Isso não tem nada a ver com as pessoas que estão lá. O culto na África, que é no quintal, e que usa um tronco de púlpito, Jesus está lá. Amém ou não? Um culto na África. Espero futuramente fazer um culto desse e as fotos chegarem aqui. No meio do quintal, chão batido, um tronco de púlpito e a glória de Deus sendo derramada. É o que a gente vê. Deus, Jesus, o Espírito Santo estão lá. Estão na igreja bonita, bem acabada, mas está lá também. Está num culto numa garagem, de chão de barro, está numa catedral. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a generosidade, com o amor praticado. Aonde tem amor, tem identificação com Deus. Aonde as pessoas praticam o amor, elas se aproximam de Deus. Aonde há disputa, rivalidade, rixa, obra da carne, não é o que a Bíblia diz? Aquela coisa de... como é que eu falo isso? Qual a sua congregação preferida? Isso já é acepção. Isso já é acepção. É perguntar, qual sua filha preferida, Adriano? O teu cérebro não buga? Não entendi essa pergunta. Por quê? Não existe preferência. Amém ou não? Ih, pastor, eu prefiro mais um que outro. Então você está com problema. Se ninguém nunca te disse isso, você acaba de descobrir que tem um problema. Ah, mas tem um filho que é mais levado, tem um filho que dá mais trabalho, tem um filho que tem mais problema. Não estou falando disso, estou falando do seu amor. Seu amor não tem que ter a ver com o outro lado. A igreja está cometendo esse erro. Eu prefiro as ovelhas que não me dão trabalho do que as que dão trabalho. Verdade. Claro que é verdade. Eu quero 1 milhão de ovelhas que não me dão trabalho. Qual que você prefere? Eu não prefiro. As ovelhas não são minhas. Eu só estou aqui para cuidar de ovelha. A gente tem que buscar essa percepção. Quinta-feira estava lá no casamento da Maria e do Feijão. Feijão casou, Jesus está voltando de verdade. Se havia ainda alguma dúvida, eu quis ir lá, pessoalmente, porque eu queria testemunhar esse evento. Meu sonho agora é ir na casa dele e eu vou tacar sabonete no feijão dele. Para ele ver o que é bom para tosse, Tatiana. Quando eu for primeiro café na casa dele, eu vou levar um sabonete no bolso. Vou pegar aonde está a panela de feijão. Sabão em fora. Agora eu vou levar sabão líquido para ele aprender. Não dá nem para tirar. E alguém uma vez falou assim, tadinho, fica chamando ele de feijão, né? Por causa da cor dele. Eu falei, não, a história é muito mais além. Antes fosse. Aí eu contei para a pessoa, porque ele pegava e botava sabão dentro da panela de feijão. Aí eu botei o apelido dele de feijão por causa disso. Fora tacar fogo no guarda-roupa e outros detalhes, né? É o demônio encarnado, a verdade seja dita. Mas hoje está um senhor casado, pai de família, que a obra flua aí na vida dele, que Maria sustente. Agora essa cruz é da Maria, Tatiana. Tatiana, você vê a leveza no rosto da Tatiana. Qual o filho preferido? Cacá, que nunca dá trabalho, ou Feijão, que sempre deu trabalho? Jesus tem resposta para isso. Quem é mais amado? Aquele que mais pecado foi perdoado. Jesus ensina, a igreja que não pratica. Os que erram mais
precisam de mais amor do que os que erram menos. A cobertura das asas do amor sobre pessoas faz com que elas não se percam. De repente, você que está aqui está falando, eu fui alcançado pelo amor, por isso estou aqui. Em algum momento alguém teve paciência comigo, alguém acreditou, alguém estendeu a mão. Só que a igreja não pode ser individualizada em alguns amam, isso tem que se multiplicar, gente. Fala-se muito de fé voltada para benefício próprio. E o amor, como não gera benefício próprio, ele acaba ficando em segundo plano. Só que ele passa em primeiro plano, porque o benefício do amor é eterno. A fé não. O que você gera aqui de bens, quando tu morrer, vai para aquela pessoa que nem gosta de você e vai ficar com aquela roupa que você gostava. Você vai se contorcer lá no caixão, vendo ela ir para o culto com a roupa que você mais gostava. Quando meus pais morreram, ficou só a Gisele. Me deram a Gisele com uma caixa de papelão. E os móveis, eu não sei para onde foi. Os eletrodomésticos, minha mãe tinha eletrodomésticos que nunca usava para ficar novo. Sumiu tudo, desapareceu tudo. Só fiquei com a Gisele. Foi a minha herança. Nunca tive herança na vida. Quando vem herança, vai o quê? Vem a Gisele de herança. Tadinha, eu falo isso. Ela, para com isso. Eu falei, agora está casada, a Beija-Flor foi minha Maria, graças a Deus, levou embora, resgatou. Foi aniversário dela dia 17. E eu estava falando esses dias sobre a Gisele, que eu esqueço que ela é adotiva. E tem gente que nem sabia. Outro dia eu comentei isso, alguém falou, ela é adotada? Eu falei, Gisele, foi pega no hospital porque a mãe não quis. Aí minha mãe e meu pai foram lá e cataram ela. Pronto, a história é essa. Só que, na minha cabeça, eu não consigo... Você ama mais quem? Ana, Valéria, Gisele? Não consigo, de verdade, eu não consigo fazer essa. Eu amo mais, amo menos. Não, eu só amo as irmãs todas, inclusive ela. Ponto. E é muito interessante... Porque a igreja que ama, tem que amar sim. Esse amor é o amor de Deus. Eu não estou falando amor de amigo. Estou falando amor eros, amor ágape. É desse que eu estou falando. A igreja tem que amar com o amor de Deus. Você vai em 1 Coríntios 13. Só fala de amor ágape, não é outro. O amor de amigo você usa para os seus amigos. O amor eros você usa para sua esposa, para o seu marido, mas a igreja tem que amar com amor ágape. Seja quem for, do jeito que vier. Quantas vezes a pessoa cai, você tem que ter paciência. Não é paciência, é amor. Porque você quer isso. Por que você quer isso para você e os outros não têm esse direito? Por que as diferenças são tão conflitantes? Porque o amor que impede isso, esse conflito, não está existindo. Cada um tem seu jeito. Eu vi um vídeo outro dia com um teste de 4 crianças. A mesma situação com a reação delas, cada uma com uma reação totalmente diferente. Eu gostei da menininha que fez com ela foi ter um tapa na cabeça do pai quando fez com ela. E um outro ficou de cabeça baixa olhando assim, triste. Aí eu falei assim, meu Deus, cada um tem seu jeito. E você ama que irmão? Claro, você vai falar assim, não, eu tenho mais facilidade de amar o que não dá trabalho. Esse amor não é o amor de Deus. Se Deus hoje fosse olhar para a gente e falar assim, eu vou amar mais quem faz tudo certo, quem não me dá trabalho, quem eu não preciso dar ordem a anjos para ir livrar, quem não peca. Gente, a gente não estaria mais aqui não. Mas a gente comete o erro de tratar as pessoas diferente do jeito que Deus nos trata. E a gente tem que rever isso. Entendendo isso, o grau de espiritualidade que nós temos que ter não é no nível de igreja local, é no nível de igreja universal, do céu. É esse o nível de relacionamento. A Kelly
e a Patrícia Neres estão juntas aqui, mas elas têm que ter um relacionamento de amor em Deus, que fala assim, independente dos nossos defeitos, nós vamos para o céu juntas. Tem gente que vocês, eu não gosto muito de fulano. E se a tua mansão celestial foi do lado da dela? É claro, se você falar comigo, pastor, tem gente que você gostaria que morasse perto de você no céu? Eu falei, não. Uns 3 quarteirões. O céu é infinitamente grande, então não tem necessidade, né? Caça uma mansão lá para o outro lado. É claro que eu não vou lá na portaria fazer queixa, né? Não quero ficar... Tem como trocar, você já vai arrumar problema no céu. Não é isso. Mas é só lembrando, você não escolhe quem vai para o céu. E tem gente que você tem problemas e que vai para o céu, porque você não gosta, porque a gente não tem essa autoridade nem essa autonomia. Tem gente que está chegando agora, que vai para o céu junto com você que está aqui há 30 anos. Tem gente que está cheio de problema e vai para o céu junto com você. É disso que estamos falando. O nível de espiritualidade da igreja tem que ser um nível de família. Somos uma família em Cristo e as diferenças têm que ser suplantadas pelo amor. Tem que ser suplantadas pelo amor. Se não tem amor, a gente não consegue lidar com as diferenças. E aí vem um monte de problemas éticos decorrentes disso. Então, por favor, posicione-se. Ele fala em língua, entrega profecia. Esses dias eu botei lá, gente, eu não quero profecia, eu quero oração. Não quero que ninguém entregue profecia nenhuma para mim, eu quero que você ore. Porque a gente precisa de milagre, quem precisa de milagre precisa de profecia, precisa de oração. Vamos orar. É a oração que atrai a mão de Deus a nosso favor, ponto. Aí o pessoal, a Rose fala assim, você também... não acredita em profecia. Eu falei, não preciso de profecia. É diferente. Porque eu não preciso de profecia. Por isso que Deus fala, você está certo, eu estou contigo. Eu já sei tudo isso. Então não me enjoa. Ore. Porque o que a gente precisa é de resposta. E isso é o que a gente precisa. E às vezes a gente está lidando com pessoas que não entendem a nossa necessidade, mas tudo no seu quadrado, cada um com a sua vida, cada um com suas crises. Você não sabe o que a pessoa passa, você não sabe o que a pessoa vive. Às vezes você olha assim, o pastor Paulo está chateado. Você sabe da minha vida? Não sabe. Você sabe o que eu passo? Não sabe. Você sabe que hoje é o dia que eu enterrei meu pai, dia 22? Não sabe. Você sabe que meu pai morreu ontem, um dia depois do meu aniversário? Não sabe. 12 anos, que é o aniversário da Maria hoje. Maria da Beatrix. 12 anos. É hoje. Você sabe que eu passei meu aniversário com meu sogro lá em casa, e a Rose tendo que cuidar. Aí cancelei, não quis festa, não quis nada. Porque não tem clima. O bichinho lá, tadinho, com sonda, sofrendo. Não, nem dá. Aí só conseguimos, ela cuidando do pai, conseguimos sair mais de 8 horas de casa para ir ali em Santa Cruz, só jantar os dois juntos e voltar. Você sabe? Não sabe. O vento está soprando, uma guerra terrível, uma luta terrível. Amanheço agora de manhã, correndo para vir para a igreja, a Rosinha está sem graça no quarto e diz, Paulo, o gás acabou. Só que o micro-ondas cremou. E o gás acabou hoje. E o paciente lá com a Lília, eu falei, meu Deus, como é que esquenta as coisas para ele agora? Eu vim para cá, antes de eu subir para a escola dominical, tem que resolver. Peguei uma vítima ali na portaria, dei R$100 para ele, expliquei a situação, busca o gás, arruma um lugar para comprar, troca para mim, por favor, porque a Rosa foi para Petrópolis, eu vim para dar aula. Você sabe disso? Não sabe. Se eu não te contar, você não sabe. Então é injusto você ver uma pessoa e sair concluindo coisas que você não sabe nada da vida dela. Você está sabendo das coisas, de alguma coisa que eu estou fazendo aqui, um resumo para você. E aí você conclui, e aí comete o erro de pecar, por falta de amor. Quem ama não julga. Quem ama não julga. Quem ama não julga. Você tem que entender que as coisas não são do jeito que a gente quer. E as pessoas não são obrigadas a fazer cara bonita para você, porque você quer cara bonita, isso é egoísmo. Olhe pela pessoa, você não sabe da vida dela.
É claro que cada um tem seu jeito, então é importante a gente entender isso dentro de um ambiente global. Cada um tem uma forma de ser, cada um tem um hábito, um costume, uma criação, e isso são diferenças, e que não necessariamente, isso é interessante, não necessariamente diferenças são pecados, apenas jeitos diferentes, ponto. Ou de mim, e elas tecem aquela situação de dizer assim, então não é nada daquilo que ela está dizendo, não. Tecem conclusões sem base nenhuma e concluem. O pior é que assim, conclui mesmo. Então é isso. Não tem nada a ver com a história. E isso acaba se tornando juízo. E se é juízo, é pecado. E se é pecado, você está tendo problema com Deus e não só com a pessoa. 1.1. Não somos do mundo, mas vivemos nele. Não somos do mundo, mas nele vivemos. Lê para mim, Marcelo Borges. Mateus Borges. 1.1. A paz, Senhor, irmãos. Trabalhar, estudar, opinar, participar da vida política da nação é assunto humano. E nós não somos anjos, ainda estamos na terra, não no céu. Jesus orou sobre isso. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Trabalhar, estudar, opinar, participar da vida política da nação é assunto humano e nós não somos anjos. Perfeito. Estamos na terra, podemos e devemos participar. Qual o problema? Estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Nós somos cidadãos do céu. Essa parte que está sendo esquecida. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A igreja está se contaminando, se corrompendo. Como que a gente faz para estar... Vamos pensar em possibilidades? Como que a gente faz para estar no mundo e nos resguardar para não se contaminar no mundo? Me ajuda. Na prática. Porque é muito complicado. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo. Como que a gente faz para se resguardar, para não ser corrompido, contaminado pelas coisas do mundo? Como que é essa prática? Que conselho você daria para alguém para fugir dessa contaminação? Vamos? Quero ouvir. Fale comigo. Qual a sua opinião? Ana Priscila? Mais, fala comigo. Gostei. Não é fácil. Se fosse fácil, a igreja estava botando gente pelo ladrão. Onde tem muita gente lotada, cuidado que onde tem muita gente lotada, não está num outro caminho. Cuidado, hein? Fugir daquilo que corrompe. Não é fácil, mas é a posição que temos que ter. Mas, quem? Fala, minha ovelha. Quase, hein? Quase a ovelha inteira. É a carta que o mundo lê, né? Repete, palavra por favor. diz, né? Nós precisamos ser a carta que o mundo lê. E para que nós sejamos a carta que o mundo lê, a gente precisa estar refletindo na palavra de Deus, né? É assim que eu lido com isso, no meio que eu convivo. Perfeito. Vou dar um exemplo da pastora Rose. A pastora Rose é esquisita, né? Todo mundo sabe disso. Ela é muito esquisita.
É tipo assim, ela não tem aquele botão de tô na carne, tô no espírito. Eu não sei, acho que ela nasceu sem esse botão. Então ela é espiritual o tempo todo. Ela vê coisas o tempo todo, Deus fala com ela o tempo todo. É um negócio muito estranho, eu não gosto dessas coisas não é comigo não. Isso é ela. É 30 anos vendo isso e me assustando. Eu falo disso, mas não gosto dessas coisas não. Estava no hospital, lá fazendo, no posto de saúde, fazendo estágio. Ela está atendendo, clinicando. E aí chega a paciente para ser atendida e faz a ficha dela. E aí a Rose estava lá para atendê-la. Aí ela, tem alguém para me atender sem ser ela? Eu não quero ser atendido por essa doutora, não. Quem estava perto, a Rose falou que já deu um passo atrás assim, tipo assim, tem alguma coisa esquisita nessa mulher. O que você fez, Rose? Ela, levantei da cadeira, repreendendo. Falei, sou eu que vou te atender, vem comigo. A moça fez assim, tá bom. O pessoal em volta ficou tudo apavorado. Aí ela, espiritual, meus filhos, vocês não entendem essas coisas não, deixa com a pastora aqui. E foi lá atender. E atendeu, a moça rindo, normalzinha. Ela consultou demônio. Ela não tem jeito não. O ambiente em que você está, a Rose está com a professora dela, né, quem está acompanhando o estágio dela, é espírita. E acompanha o estágio dela. Sabe como que a moça chama ela? De pastora. E falou com ela, poxa, eu não quero perder contato com você não, você tem uma luz sobre você que me faz bem. E aí o que a Rose descobre? Que tem evangélico na família dessa professora. Temos que ser carta. E essa carta que pode ser lida. E quando for lida não pode escandalizar. Porque através da nossa vida, não é do que a gente fala, da nossa vida, outras pessoas são alcançadas. A hipocrisia da igreja está em querer falar de algo que não vive, foi o que eu falei no começo. E a gente tem que parar e entender que nós podemos estar no mundo sem ser corrompido por ele. Palavrão, gente, deixa eu só cutucar. Palavrão é normal? Porque tem muito crente falando palavrão. Pastor, líder evangélico, fala palavrão. Não, porque eu estava nervoso. Numa parte eu estava errado. Eu fiquei martelando, eu fiquei assim, eu pensando no meu trabalho, porque um querendo ser melhor do que o outro, um querendo pegar a sua bandeira primeiro do que o outro. Aí essa colega de trabalho lá, ela quer ser a bambambam, quer se mostrar porque está na frente do encarregado, está acima do gerente, do supervisor, do dono da empresa, mas apesar que o dono da empresa está lá por lá de Portugal, ou sei para onde que ele está, que ele está curtindo a vida dele, e quando chegar na finança dele, ele quer saber o dinheirinho dele. Ela não, porque eu estava fazendo um trabalho, me aborreci com ela, aí o meu chefe foi e falou assim, Léo, por que você não cede o que tu está fazendo aí, acaba de fazer? Eu falei, não, vou acabar, já que ela vai fazer o trabalho dela de 35 quilos de franga passarinha para entregar o clube do Magiense, lá onde tem a Deus Provedor. Eu falei assim, beleza. E a garota só me confrontando. Eu falei, cara, e ela que não sei o quê. Eu falei, cara, batendo em você eu não vou te bater, eu vou te respeitar da mesma forma. Eu sou homem, você é mulher. Você tem que ter atitude e com palavras, xingando. Eu falei, pô, é todo mundo lá, pastor, acho que deve ser todo mundo ateu na família dela. É cortando isso. Mas
tranquilo. Eu estou na Berlinda, lá em Magé. Só Deus para Deus não tirar esse meu trabalho de lá de Magé, porque eu já vou para 4 anos, eu sou confrontado dentro do meu trabalho, mesmo eu trabalhando de boa. Esses dias eu voltei para casa porque eu dei um bico no colega, porque veio querer tirar onda, e eu não tive minha atitude, tá ligado? Eu controlei meu estima, o meu trabalho, fico de boa, eu canto dentro do meu trabalho. O meu canto, acho que incomoda muita gente ali no meu setor do meu trabalho. Aí eu fico assim, Senhor, me dê força, Senhor. Ontem eu trabalhei numa paz, danado. Hoje ainda vai ser melhor ainda, porque só fecha com 4 açougueiros hoje, só maravilha. Mas, obrigado. O segredo, Léo, isso que você está falando, o segredo não é o ambiente. O segredo é você. Eu estou bem e eu quero estar bem. O ambiente não pode afetar você. Por isso a gente fala assim, Jesus fala para não tirar a igreja do mundo. Só livrar. A ideia do livrar é você não se corromper, não se contaminar. Sabe? A gente está vendo coisas absurdas sendo ditas da boca de crente. Ah, o cara prende o bandido. Tem que prender, não, tem que matar. Crente, que se diz cristão, tem que matar. Esse é o amor praticado? Mas por que não? Porque o mundo está querendo isso. O mundo é o mundo, nós temos que estar na contramão disso. É normal falar palavrão? Não é normal, não é normal. Ah, mas todo mundo fala, todo mundo não é você. Não pode. Uma vez já fizeram a dinâmica com as crianças da igreja, que tinha que lavar a boca com sabão. Teve crianças dizendo, tem que lavar a boca do meu pai com sabão, da minha mãe com sabão. E da igreja, não é de fora. Não importa, via de regra, coisa assim, eu falei porque estava nervoso. Vaso que já tem dentro. Amém ou não? Quando você está nervoso, vaso que já tem dentro. Não sai nada de novidade. Então já havia. Se você falar assim, você fala palavrão, pastor? Nunca falei. Eu não suporto palavrão. Sabe por quê? Eu via minha mãe falando muito palavrão quando ela manifestava, que ela recebia entidade dentro de casa. E os demônios falam muito palavrão. E aquilo ali, desde pequeno, tomei uma aversão a isso, que eu ligava palavrão, demônio, palavrão, demônio. E eu sou obrigado a achar que tem algum problema espiritual muito forte com crente que fala palavrão. Tem alguma coisa muito estranha aí. Tem que rever, porque Espírito Santo é que não é. E aí a gente vai se contaminando. É contaminado pelo ódio da política, é contaminado pela desonestidade da sociedade. Você vai ter crente aí com gato em casa, com água roubada dentro de casa, tirando onda. Não, na minha casa tem água da SEDAI. Jardim Angá tem água da SEDAI? Se tem água da SEDAI dentro de casa, você é ladrão. Ou você não entende isso, ou finge não entender. Ah, meu ar-condicionado fica ligado o dia todo dentro de casa. Quanto que tua luz vem? Vem R$150. Tem uma irmãzinha aqui, que eu não vou falar o nome dela, não, que ela falou assim, não, puxa, tinha que botar ar-condicionado lá em cima em todas as salas. Tu paga a luz? Não, porque fica quente, ventilador, meu filho. Ah, mas porque fica fresquinho. Eu chamei o marido dela. Quanto você paga de luz na tua casa? Porque o ar fica ligado lá na tua casa o dia todo nela. Ele, tá maluco, pastor? Não dá não. Eu falei, porque a tua mulher quer o ar ligado aqui em tudo que é cômodo da igreja. Não, em casa não, é ventilador. Eu falei, na tua casa você não bota o ar que você não é que paga, né? A gente paga aqui 3, 4 mil reais de luz só para esse ambiente, para os cultos regulares. Imagina, se liga, sai ligando tudo. E crente é assim, né? Tô nem aí, não sou eu que pago. Só que quem paga é a igreja e é um sufoco enorme. Ponto, acabou. Eu entendo que se eu quero alguns benefícios, vou falar mesmo, tá?
Ah, eu tenho meu carro e eu dirijo. Pergunto, você tem carteira de motorista? Não. Tu sabe que se você cometer, calhar de atropelar alguém, tu é criminoso. E é doloso, porque você assumiu a intenção, porque você não é habilitado. Você sabe disso, né? Se você pegar o teu... Ó que doideira. Se você não sabia disso, eu vou te contar. Se você pega o teu carro e empresta para alguém que não tem carteira, tu é tão criminoso quanto quem está dirigindo. Teu telefone vai tocar e vai ser a polícia te chamando ao local do crime. E você vai falar, não, mas eu só emprestei. Eu falei, você emprestou teu carro para uma pessoa não habilitada. É tão criminoso quanto quem está dirigindo. Simples assim. Ah, mas eu acho que não tem que achar nada. Cristão tem que seguir a lei, gente. Cristão tem que respeitar a lei. Senão a gente está igual ao mundo. Cara, você vai com o teu filho no mercado, deixa teu filho comer fruta dentro do mercado sem pagar. Pega o pacote de biscoito. O Daniel e o Mateus sempre fizeram isso. Abria o pacote de biscoito para não ficar enjoando e andava dentro do carrinho comendo biscoito. Quando chegava no caixa, pegava o pacote vazio e dava para a moça. Está vazio? Eu falei, já comeram o biscoito. E a gente pagava pelo pacote vazio. Eles aprenderam isso. E tem pais crentes, estou falando de crente, que se deixa corromper pela esperteza da sociedade. O brasileiro trata como esperteza desonestidade. Dar volta nos outros, prejudicar pessoas, está errado. Ganhar sem trabalhar, está errado. Nós temos que não deixar, como o Léo falou, não deixar o ambiente afetar a gente. O mundo está corrompido, gente, por favor. A bondade, a generosidade, a santidade, a pureza, o desejo de fazer o bem, tem que estar intrinsecamente ligado à igreja. Nós não podemos ser só espirituais, nós temos que praticar o amor. E a prática do amor envolve amar a Deus primeiro e depois amar o próximo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu botei Misael doido esses dias para comprar pneu para o Daniel. Começamos com Pirelli e terminamos num remold Xing Ling. Pô, que luta. O Daniel desesperado. Pô, pai, rapaz, 500 reais, 600 reais. Ele, os 4? Eu falei, não, 1. Foi uma luta. Eu botei Israel lá correndo para um lado, correndo para o outro. Conseguiu comprar essa semana. Mas fomos para o remold, né? A Lília vai te procurar. Que ela disse, gostei desse pneu. Foi baratinho. Fornecedor Misael, chama ele lá. Não, vamos de remold. Porque, mas, tem um conhecido que vende aí pneu original por R$250. Não, o cara está vendendo ali na ponte de Bareias, bicicletas Poti novinha, R$100. Aí sabe o que o crente diz? É bênção. Outro dia alguém cometeu o erro de receber um dinheiro na conta que não era dele. Pix errado. Aí o que fez? Torrou o dinheiro. Entraram em contato falando que tinha que devolver, ele já gastei. Foi acionado na justiça, vai ter que pagar. Mandou o comprovante de um PagSeguro meu, que eu tinha antigamente. Aí eu falei, moço, nem uso mais essa conta, mas eu vou tentar instalar. Aí instalei de volta e estava lá o dinheiro dele. Aí eu fui e retornei. Aí ele, muito obrigado pela sua honestidade, porque era de Minas, 31, ele botou 21. Acabei de falar com a Rose. Cara, falei, pode eu só acontecer. quero o que é meu.
Eu não quero ninguém ganhando parabéns por ser honesto. Né? A sociedade está maluca. O honesto, cara, achamos um honesto. Oh, solta fogo, só reportagem. Um honesto. Aí dentro da igreja, não. Amém? Dentro da igreja, não. Se achar aqui, eu acho muito bonitinho. Esse dia um adolescente chegou com uma nota de R$10. Pastor, estava no corredor do banheiro, o que eu faço? Falei, procura o Samuel e deixa com ele. Foi lá e entregou. Ou seja, nem passou pela cabeça do adolescente e me dei bem. Dentro da igreja não, gente. Não, mas tem crente que é desonesto. O problema é do crente. Nós não podemos ser igual ao mundo, não podemos. Amém? Nossos filhos não podem aprender. Nós vamos comprometer a nossa geração se nós formos maus exemplos. Adriano, se você é desonesto, não adianta querer pregar honestidade para o seu filho, Adriano. A prática do amor envolve obedecer ao Senhor e às leis do Senhor. Nós não somos outra coisa a não ser imitadores de Cristo. E eu peço a vocês que entendam, não somos do mundo, vivemos nele, mas não precisamos e não devemos nos assemelhar a nada. Ninguém faz isso, a gente faz. Ninguém faz campanha social de Natal, a gente faz. Ninguém fica socorrendo clínica de recuperação, a gente socorre. Ninguém paga transporte para pessoas de longe virem para a igreja, a gente paga. Tem gente que só é dessa igreja porque não tem condição de vir para cá. A igreja sempre ajudou e sempre ajuda. Eu entendo que você vai ter sempre gente de má fé. Esses dias aí a gente teve gente vir querendo se dar bem aqui, não se dá não. Porque eu que avalio. A pessoa não vem para cá querer se dar bem não. Vai trabalhar, vagabundo. Aqui não. Aqui todo mundo é trabalhador, todo mundo é esforçado. A gente não vai pegar o dízimo de quem trabalha para dar para nego que quer viver de mamata. Vai trabalhar e correr atrás do seu. É assim que funciona. Agora, necessidade a gente socorre, é Bíblia. No aflito, o necessitado, que está passando por uma intempérie, a gente socorre. Quem já não passou por isso? Pronto. Isso é papel da igreja. Mas a igreja não pode deixar o mundo vir para cá, não. Não pode normalizar o que é absurdo. Essas guerras, esses ataques, essas ofensas, esses líderes evangélicos corrompidos, que vivem atrás de poder e dinheiro, nós não podemos entrar nesse sistema. Por isso que as pessoas, já passou por aqui um monte de político e acabou tendo problema comigo, que eu falei assim, não assume o altar da igreja, não faz campanha aqui dentro, hein? Dentro da igreja não. Lá na rua é pública. Panflete lá na rua. Apoio? Nenhum apoio. Para nenhum. Já teve vários candidatos aqui. Nenhum apoio a nenhum. Não foi a um ou a outro, a nenhum. Nenhum apoio a candidato nenhum. Acabou e pronto. A igreja não pode se corromper. Chega para esse, se você pegar um político sério e vai perguntar sobre a igreja, ele vai falar, o certo era a igreja não se envolver com política. Esse era o certo. Porque a política é suja. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. Mas dá vantagens, Alfredo. Templos construídos com dinheiro de política. E eu não digo dinheiro de político, porque não sai do bolso do político, não, sai do cofre público. E a gente tem que tomar cuidado com isso. As nossas escolhas, como a Valessa disse, são difíceis, Valessa. A gente vai na contramão. Não vamos conseguir agradar todo mundo. Vai ter gente que vai falar, mas está querendo ser melhor que os outros. Não, a gente está querendo ser cristão. Jesus faria isso? Não faria. Jesus agiria desse jeito? Não agiria. Jesus tomaria essa decisão? Não tomaria. Bom, e acabou. Se fosse tão fácil assim, a multidão não tinha desaparecido, né? Na hora que Jesus apertou a pregação, a multidão sumiu. E não se iluda. Não se iluda com multidão. Eu nem sei porque a nossa igreja cresce tanto, porque a gente vai na contramão sempre.
Alguém me disse uma vez, a igreja não vai crescer muito não, irmão Paulo. Com essa mentalidade, você vai ter que mudar. Eu falei, é difícil, hein? Se quiser, é assim. E eu não tenho nenhum anseio de lotar a igreja. Eu nunca. Quando a igreja, domingo a gente está tendo problema, está enchendo direto, cheio de domingo a igreja. Acho lindo, mas não que isso me motive. Se eu tiver que subir e pregar, vai ter gente que vai embora e não volta mais. É a verdade, está em pecado, tem que largar o pecado. Mas a gente não ofende, a gente não agride, a gente prega a verdade que a gente ama. A gente dá exemplo. Como disse minha meia ovelha, somos uma carta e temos que ser uma carta aberta. E tendo uma carta que possa ser lida e que não cause escândalo. Essa é a igreja de Cristo e essa é a igreja que vai alcançar perdidos. Tem pessoas que estão aí no mundo perdidas porque não acreditam mais na igreja. A gente precisa ser um diferencial. Não é ser melhor, a gente precisa ser um diferencial nesse tempo. Resistente e resiliente. Não se deixar afetar, se recompor e dizer, não aceitamos. E acabou. E eu creio, e estamos vendo isso. A nossa igreja tem resgatado muitos líderes que não acreditavam mais, estão voltando a acreditar. Porque falam assim, não, aqui estão fazendo direito. É esse o segredo. Não é fácil, mas é o caminho certo. Escolha o caminho de Cristo, porque não é o fácil, mas é o que vai te levar para o céu. Em nome de Jesus. Amém? Semana que vem a gente continua falando sobre isso. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa, aprendendo a Tua palavra. Leva-nos debaixo da Tua bênção. Pai, esse domingo seja um domingo abençoado, debaixo da Tua bênção, debaixo do Teu cuidado. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém.